vida. Eu jogo por você hoje. Cada um tem que jogar pelo seu companheiro hoje. O mesmo propósito, a mesma luta, a mesma garra. Coisa linda, meu querido. Tás louco, tás tolo. Tu tás tolo. Ah, estopou. É seria... Quando eu estava vindo em 2016, fazia esse caminho no sentimento de preciso fazer um legado, né? Então todo dia eu traçava esse caminho para me chegar na ressacada, pensando no legado que seria construído. E hoje eu faço esse caminho realizado no sentido da história que eu fiz aqui. Então eu pego esse caminho aqui, eu vou para o lugar satisfeito, porque esse legado foi construído, né? Foi sempre a minha intenção. Não se trata somente, que eu sempre digo, não trata somente de vitórias ou derrotas, mas assim aquilo que a gente vai deixar para os próximos que virão. Então eu faço esse caminho hoje assim, muito feliz e satisfeito por tudo que eu construí dentro do Avaí. Olha, é uma coisa que eu faço já há 21 anos, essa rotina de jogador de futebol não é fácil, tá? É difícil você ficar explicando assim, porque as pessoas sempre veem um contraponto nisso, mas é uma rotina difícil, porque você só tem uma rotina profissional, você não tem uma rotina familiar, né? Minha esposa até sempre brinca que ela gostaria de viver como uma família normal, poder viajar no final de semana, poder ir num restaurante no final de semana, e a gente acaba tendo uma rotina somente profissional, né? Então são treinos, são viagens, são concentrações, são jogos. E isso, se a pessoa não tiver um foco naquilo que ela está fazendo, realmente fica muito cansativo, fica muito estressante. Mas ao mesmo tempo ele é prazeroso, porque você está fazendo isso para um bem maior, né? Mas não é uma rotina fácil, não. Chego motivado ao Avaí para dar sequência na minha história. Não vou encher os olhos de ninguém aqui com minhas partidas, mas também vou manter é o que sempre aconteceu na minha carreira, né? Eu mantenho um nível de atuação e também tem esse aspecto que já ficou marcado, que é o aspecto da liderança. E isso com certeza eu não vou perder, porque eu até acredito que um líder, você não faz um líder. O líder ele é natural, ele nasce com isso. É essa a minha ajuda que eu vou poder dar ao Avaí. Bom, quando eu cheguei aqui foi uma chegada com um olhar de desconfiança, né? Acho que posso dizer da maioria das pessoas. Lembro de algumas matérias, eu estava no hotel passando um canal de televisão e eu lembro que os repórteres falavam: ah, tá chegando porque tá velho, para se encostar, para se divertir na ilha, enfim. E o torcedor ficou, acho que, numa incógnita, né? Eu estava vindo de fora do Brasil, depois de uma longa passagem fora do Brasil. Mas eu tive essa missão, né, de contrariar todas as previsões e estatísticas do clube. Eu sabia da situação difícil que o clube se encontrava financeiramente. Em termos de estrutura, olhando o que o clube é hoje, também estava numa situação muito diferente, né, da evolução que tivemos. Mas eu vim de peito aberto, né, sabia das condições financeiras do clube naquela ocasião, uma situação na classificação também que não era das melhores. E eu pude fazer o meu trabalho aquele ano, mesmo diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas que o clube se encontrava, conseguimos aí bater como vice-campeão brasileiro da Série B. Assim, até entendia, porque isso é simplesmente falta de conhecimento das pessoas, né? Porque hoje a vida útil do jogador de futebol não tem nada a ver com a idade. É claro que algumas valências se acaba perdendo durante o tempo. Mas hoje com a nutrição, fisiologia, departamento médico, fisioterapia, preparação física, teve uma evolução. Então a vida útil do jogador, ela evoluiu. Quando eu comecei lá atrás, o meu maior medo era fazer 29 anos, 30, porque se falava que com essa idade o jogador já era veterano. Então as pessoas me viam com essa impressão, né? Apesar de eu chegar aqui, eu já estava fazendo acho que 32 por ali, né? Então as pessoas já estavam com essa impressão. Mas a cabeça que eu tenho hoje é como eu já falei para vocês, eu tenho um sentimento de missão cumprida, de dever cumprido. Eu pude participar de diversas conquistas no clube, né? Foram 3 acessos, 2 títulos catarinenses. Com certeza
essas conquistas também contribuíram para a evolução do clube, né? Então eu cheguei aqui numa situação bem diferente da que hoje, né, estou vivendo aqui dentro do Avaí. Então isso me dá esse sentimento de missão cumprida e de mais uma vez frisar que esse carinho que eu tenho hoje da torcida, da imprensa, da cidade, é tudo uma construção de um legado. Mais de 90% das pessoas que vencem na vida, não é no futebol não, na vida, busca inspiração de dentro. Ninguém vai pegar a camisa 3 aqui e vai entrar em campo para fazer por mim. E quando a gente tem oportunidade na vida, a gente procura fazer o melhor sempre. A oportunidade é hoje, a gente não sabe se vai ter o dia de amanhã. Deus vamos dentro dos caras e vamos buscar a vitória. Deus abençoe, vamos! 1, 2, 3, vitória! Eu tenho muitas referências, nunca tive assim uma pessoa só, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com jogadores assim que eram exemplo, cada um na sua característica. Trabalhei com Dida, com Rincon, César Sampaio, e treinadores diversos também, Tite, Luxemburgo, Parreira. Então eu ia pegando uma qualidade de cada um e eu montava o meu ideal de profissional, sabe? Porque eu sempre digo assim, a gente não é perfeito, a gente tem falhas. Então eu não me espelhava somente numa pessoa, mas montava o meu perfil. Fábio Luciano, um grande líder também, tive a oportunidade de trabalhar junto. Mas o jogador que eu mais admirei, infelizmente não tive o prazer de jogar junto, foi o Ronaldo Fenômeno. Acho que esse tem uma história de vida fantástica, de superação, de luta e qualidade técnica, sim, é inigualável. Mas falando da minha posição, né, acho que muitos talvez nem não conheçam, mas Gamarra, que na época era referência, Fábio Luciano, como eu falei, o Juan. Então esses são as minhas referências que eu tive no futebol. Valeu, valeu! Moleque, vamos! Você passinho. Certo, amigo? Isso aqui fez história no Avaí. Olha, sempre quando eu chego numa cidade, eu procuro entender como que é o modo de vida, sempre gosto de entender como que é a cultura, e aqui não foi diferente. Só que aqui teve um algo a mais, porque é uma maneira de viver que eu me identifico, uma maneira simples, as pessoas aqui são muito acolhedoras, foi assim comigo. E acho que o jeito Manezinho, o jeito Betão de ser, fazer as coisas de uma maneira bem tranquila, bem simples, despojada, acho que essa foi a maior identificação que eu tive. E eu gostei de primeira, né? Gostei de primeira desse modo de viver. Olha, eu fico muito feliz, fico lisonjeado pelo carinho que eu recebo. Eu acho que é aquela coisa, a gente tem uma vida pública. Quem não quiser ser assediado tem que ficar em casa. E eu sou ao contrário, eu gosto de sair, gosto de me comunicar, gosto de interagir. Porque assim, as pessoas só conseguem nos ver pela televisão. Então eu entendo muito bem o que é ver uma pessoa pública pessoalmente, né? Eu já tive esse sonho também. Mesmo depois de jogador, já tietei também jogadores assim que eu tinha como referência. Então eu procuro retribuir da melhor maneira possível, né? Porque pode ser uma oportunidade única dessa pessoa estar próximo da gente. E eu gosto muito desse contato, né? Eu gosto muito dessa interação. Então todo mundo tem um propósito. E aprove Deus que hoje nós tivéssemos um propósito em comum, cara. É tirar essa pressão da cabeça, jogar tranquilo, porque o que trouxe a gente até aqui foi o nosso trabalho durante o ano. Porque a gente está fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente nasceu para fazer. Então vamos fazer o máximo hoje. Olha, eu sempre fui capitão das categorias de base, desde os meus 14 anos de idade. Eu fui capitão, acho que em todos os clubes. Acho que o único clube que eu não fui capitão, acho que foi no Santos, né? Mas no resto eu coloquei a braçadeira de capitão. Eu acho que o capitão, ele tem uma simbologia grande, né? É claro que é somente uma faixa de capitão, e existem várias lideranças dentro do elenco, mas o capitão, ele representa, quando está em campo, ele representa a voz do treinador, representa o torcedor, muitas vezes, e dentro do vestiário ele tem que ser um termômetro do grupo, né? Então, muitas vezes, os discursos, alguns eram pensados, sim, porque a gente via o trabalho, vivia o trabalho na semana, a gente vivia o adversário. Então, muitas vezes você precisa inflamar um pouquinho, outras vezes você precisa trazer uma tranquilidade, mas confesso que muitos foi do coração, foi do momento, do clima do vestiário, do que a gente sentia. Eu fico até arrepio falar sobre isso, porque são coisas assim que a gente sente no momento e acaba colocando para fora, né?
E eu fico feliz também, porque até quem está de fora, torcedores, enfim, acaba se envolvendo nesses discursos. Eu acho que isso é importante, é uma coisa que talvez hoje em dia as pessoas não se usam mais, mas eu acho que a psicologia nesse sentido dentro do futebol faz bastante diferença. Eu não gosto dessa palavra idolatria, sabe? Eu sou somente um jogador que respeita a camisa, que respeita a profissão, respeito aqueles que trabalham comigo no dia a dia. E isso eu acho que traz uma identificação com o torcedor, que eles acabam vendo que a gente é mais um comum, como eles, que está em campo vestindo a camisa do time de coração, né? Então eu acho que esse respeito, vamos colocar assim, esse carinho que o torcedor tem por mim, é porque acho que eles viram em mim essa pessoa que respeita o clube que eles amam, que honra a camisa que eles amam vestir, que não está no clube somente de passagem, que gosta do que faz, da profissão. Então acho que isso é mais uma identificação do torcedor com quem está em campo, né? Então acho que a minha ligação com o torcedor é essa. E que você falou de rede social. Rede social para mim, assim, as pessoas usam rede social de uma maneira às vezes equivocada, né, para trazer ofensas, críticas, desabafos, enfim. Mas eu acho que a rede social ela é feita para aproximar pessoas improváveis, né? Eu gosto de usar a rede social para isso. Eu sou muito ativo em rede social, então eu gosto dessa proximidade do torcedor, porque o torcedor ele quer ser ouvido, ele quer ter o contato, ele quer estar próximo, se sentir alguém importante. Então eu gosto de ter esse contato, né? Então acho que essa ligação, também essa proximidade faz com que eles se identifiquem mais ainda com a minha figura, vamos dizer assim. Rapaziada, deu no que deu. Olha quem tá aqui do meu lado, ó. Comemore, nação havaiana. Tamo junto, parabéns. Lido bem tranquilamente, porque assim, eu sempre coloquei na minha mente que um dia isso ia chegar, né? Desde que eu comecei, a gente sabe que é um ciclo, né? Costumo dizer também assim que assim, eu não sou jogador de futebol, eu estou jogador de futebol, porque após isso tem uma vida inteira que eu não vou ser jogador de futebol para sempre. Então eu me preparei bem para esse momento, né? Tanto em questão de estudos, mentalmente falando também. Eu fico muito tranquilo com essa questão, porque tudo que eu pude viver no futebol eu vivi, né? Sou totalmente satisfeito, sou totalmente realizado profissionalmente. Eu digo para todo mundo, joguei nos melhores estádios, disputei os melhores campeonatos, fiz amigos, conheci pessoas assim sensacionais que jamais eu poderia imaginar que eu poderia conhecer. Viajei para o mundo todo, então me sinto muito realizado, tá? Então estou bem tranquilo com essa questão, com essa palavra chamada aposentadoria, até porque tem aí no mínimo mais uns 40 anos para viver. Então a gente tem que estar bem positivo e bem tranquilo para esse momento. A família é apoio, né? A gente tem apoio da família, tanto dos que estão em São Paulo, meu pai, minha mãe, meu irmão, familiares em geral, como a minha esposa e meus filhos que sempre me acompanharam em toda essa jornada. Então é apoio, eles sabem de tudo que eu me esforcei, de tudo que eu fiz para conquistar os meus objetivos. A cada passo eles deram um passo junto comigo. Então a palavra que eu tenho da minha família é apoio e carinho. Oiê, acho que por essa você não esperava, né? Bom, enfim, chegou o momento de você pendurar as suas chuteiras. Esse assunto foi muito conversado entre nós nesses últimos 2 anos e está acontecendo exatamente como você sempre quis. Você parar por opção e não ser parado. Tenho certeza que esse ciclo se encerra, mas todos os outros que virão com certeza serão sucesso garantido, porque você é um cara excepcional, extremamente comprometido, responsável e profissional. Estamos sempre com você. Amamos você. Oi, papai, tudo bem? Eu tô muito feliz que você vai se aposentar, porque teremos você em casa todos os dias. Mas o único problema é que eu não vou conseguir mais dormir com a mamãe. Beijo, te amo. Oi, papai, tudo bem? Então, agora você vai aposentar, né? Todo mundo agora da família estava esperando por isso. Você teve uma carreira muito grande, muito bonita, cheia de coisas legais. E é os guri, vamos curtir o resto da vida. Sim, agradeço a todos vocês, né, desde lá do início.
meu pai, minha mãe, meus primos, todos aqueles que participaram, amigos também, tinha 10 anos de idade, né, que acreditaram no meu sonho, compraram junto comigo, que levavam nos treinamentos, amigos do meu pai, né, o Fiore, Zé Carlos, todo o pessoal que a gente leva no coração. Minha esposa, por estar sempre do meu lado, nos momentos difíceis, ruins, nos meus dias de estresse também, né, porque a gente passa por isso, pela pressão que a gente vive no futebol, meus filhos também. Dizer que eu sou grato por ter vocês como familiares, grato por tudo que vocês fizeram por mim, cada oração dos meus familiares, que eu sei que muitos oraram por mim e continuam orando, e agradecer a Deus, né, por tudo que eu vivi. São 21 anos nessa caminhada e tudo correndo muito bem. Muito obrigado a todos. Não foi fácil, porque o Marquinhos ele sempre foi, sempre será uma referência enorme. E quando você herda uma faixa de capitão de um cara da grandeza do Marquinhos, você tem que corresponder à altura, né? Porque o torcedor ele espera isso, que o próximo capitão seja no mínimo semelhante ao anterior, né? E o Marquinhos, a história dele aqui eu não preciso contar, não preciso falar, porque ele é o grande ídolo do Avaí e para mim não vão se passar anos e vai ser difícil alguém superar essa marca dele. Quando eu falo com ele, eu falo para ele, cara, eu tô te passando isso aqui porque tu foi preparado com o sangue azul e branco agora para capitanear esses soldados que aí estão contigo, né? Foi bem essas palavras que eu usei para ele. Então, é um cara que se adaptou ao clube, se adaptou à cidade, se adaptou ao jeito havaiano de ser, né? E o jeito Avaí de torcer, então dei a abraçadeira para ele, fiquei bastante tranquilo e vi com os resultados dentro de campo, fora de campo, com tudo aquilo que ele envolveu com o torcedor, fiz o papel certo, fiz o dever certo, escolhi a pessoa certa e, consequentemente, foi o nosso capitão depois que eu parei por tantos anos e, consequentemente, manteve o sucesso que essa tarja fez no meu braço, fez na dele também. Então a gente fica bastante contente de poder ter passado a tarja de capitão para a pessoa certa. Então, para mim foi difícil, desafiador, mas eu gosto de desafio. Eu sabia que eu estava substituindo um cara que era referência no clube e eu tinha que fazer de tudo para tentar, no mínimo, chegar próximo a essa referência que o torcedor tinha, né? E hoje eu posso dizer que alcancei, consegui representar bem tanto o Marquinhos como a expectativa que o torcedor tinha. E para mim foi um orgulho enorme poder carregar essa faixa aqui por todos esses anos. Mas a gente tem uma última batalha hoje, rapaziada. A gente tem uma última batalha, a última vez que a gente vai vestir a camisa junto. Olha, se você quiser com a cara do Avaí, vai ser contra o Sampaio aqui no último segundo. Mas para mim já chega. Acho que ele tem que ser o mais rápido possível. Cara, o Avaí, assim, são 6 anos aqui, né, praticamente, e eu já vivi muitos momentos aqui, né? Quando a gente acha que a coisa tá caminhando bem, parece que não vai. E quando a gente acha que dessa vez não vai, as coisas caminharão bem. Então eu lembro dessa entrevista, foi uma véspera de um jogo contra o Guarani, né? Que nós fizemos uma partida muito abaixo do que a gente vinha fazendo. E, se não me engano, acho que faltavam ainda 3 rodadas para terminar o campeonato. E foi justamente dessa maneira, né? Um jogo, talvez, que todo mundo pensou que seria fácil contra o Guarani. Não digo fácil, mas teria uma atuação melhor contra o Guarani. Foi um jogo catastrófico. Aqui, que de repente ficou todo mundo ansioso. Foi um jogo difícil, porém, foi no último segundo ali. Eu lembro até que, quando estava 2-1, teve um ataque de Sampaio Corrêa. O Gladys fez uma defesa, a bola acabou sobrando para o meio da área, eu tirei de bico da chuteira. Eu acho que ali para mim também foi um lance de quase um gol, né? Que acabou decretando o acesso, assim também como em 2018, posso lembrar também,
Nosso acesso aqui contra a Ponte Preta, no último lance também, teve um contra-ataque da Ponte Preta, o jogador da Ponte Preta cruzou para trás, eu pude interceptar também, acho que foi um dos últimos segundos do jogo que a gente conseguiu acesso. Então é isso aí, esse Avaí faz coisa feia. Acho que eu posso falar mais sobre os acessos, né? Os acessos foram diferentes um do outro. O primeiro de 2016, eu lembro quando eu cheguei falavam que era o pior time da história do Avaí, que o Avaí já montou. Eu escutava muito isso. E a gente conseguia um acesso saindo de uma metade do campeonato, a gente estava em 16º, se eu não me engano. E a arrancada que a gente deu, o ambiente que se tinha aqui no clube, ambiente muito saudável, muitos jovens que queriam vencer realmente na vida e conseguir aquela arrancada. Então foi um acesso assim, bem extrovertido, sabe? Aconteceu ao natural. Então essa marca desse grupo foi essa, assim, a alegria que se tinha no vestiário, a maneira descontraída que se tinha de trabalhar, porém sério no campo. O de 2018 foi um acesso de afirmação, né? Porque mesmo assim a gente brigando ali na parte de cima da tabela, a gente tinha muitas críticas daquele grupo. Porque o pessoal falava, na hora de ir o Avaí não vai, na hora de pisar dentro do G4 o Avaí não se firma. E eu lembro que na reta final desse campeonato, eu adotei o gesto de levantar a mão, sempre na entrada dos jogos. E as pessoas me perguntavam, por que você levanta a mão, tal, o que quer dizer isso? Muitos ainda até quiseram falar que era questão política, que eu sou totalmente contrário a essa questão, mas aquele punho cerrado que eu levantei, que eu levanto até hoje, é para mostrar que nunca vai ter desistência, que vai mostrar que vai ter resistência, que vai ter luta, que vai ter persistência, que vai ter garra, para o torcedor saber que sempre quando a gente entrava em campo ia ter uma luta, né? Independente se a batalha ia ser vencida ou não, mas ia ter garra. Então esse acesso de 2018 foi isso. Acho que foi uma característica de garra, de luta, que não desistiríamos jamais, né? E o último que nós tivemos, 2021, é superação. Para mim, acho que não tem outra palavra desse acesso a não ser superação, porque assim, ficou notório e público a todos a situação que a gente viveu durante todo o ano, uma situação difícil de trabalho, com tantos meses assim, de salário sem receber, muitos jogadores entristecidos, desanimados por essa questão, né? Principalmente os jovens funcionários que a gente teve que realmente carregar nas costas. A gente carregou um clube, né? Pela sobrevivência de um clube nas costas praticamente em campo. Então acho que esse trabalho de resistência foi feito. Então você vê que cada acesso teve a sua característica. E eu fico muito feliz do grupo de 2016, do grupo de 2018, do grupo de 2021, que todo mundo comprou a ideia. Então, se não fosse o esforço de cada um, né, tanto dos jogadores, comissão técnica, pessoal de apoio, esses acessos não teriam acontecido. Marquinhos bate, bola lá dentro, o alemão ganhou e o Betão! Gol! Lembro muito bem, foi uma noite aqui, né? Inclusive a gente estava com uma das camisetas que eu achei mais lindas que o Avaí já produziu, que a marca já produziu para o Avaí, na verdade, né? E foi uma falta lateral que o Marquinhos cobrou. E eu não lembro nem por que eu estava na área, que eu não vou muito para a área. Se eu não me engano, acho que o alemão desviou, alguma coisa assim, e acabou sobrando para mim. Só que aquele jogo a gente estava perdendo de 2-1. Eu lembro que eu fiz... de 2-0. Eu lembro que eu fiz o gol. Aí eu queria comemorar com a torcida, eu queria extravasar, e os jogadores ficavam, vamos, que a gente está perdendo. Eu falei, eu quero saber que está perdendo, eu quero extravasar, nunca faço gol, o dia que eu faço, vocês querem mandar e parar de comemorar. Mas foi uma noite que vai ficar marcada, né, como esse realmente foi um gol, mas eu participei de alguns lances também cruciais, aí defendendo bolas em cima da linha, que eu comemorei cada tirada assim, como se fosse realmente um gol marcado por mim. Olha, assim, eu nunca esperava, em 2016, quando cheguei, alcançar essa marca. Nunca me passou pela cabeça.
Mas assim, eu fico muito lisonjeado, muito feliz, satisfeito por ter alcançado essa marca de um clube quase centenário, que tiveram jogadores assim na sua história marcantes, referência, né? E eu tá como entre os jogadores que mais vestiram a camisa, se não me engano, o 6º ou 7º jogador que mais vestiu a camisa na história do clube, e ser o zagueiro que mais vestiu, para mim assim não tem palavras para poder dimensionar essa emoção, esse sentimento de estar marcado na história do Avaí também com essa marca. A oportunidade está na nossa mão de fazer história no Avaí. Vamos entregar sangue hoje e vamos sair com a vitória hoje. A oportunidade que a gente tem de colocar o Avaí na Série A e coroar a nossa perseverança. Vamos dar o nosso máximo e vamos estar alegres no final do jogo aqui no vestiário. E assim, o que eu posso dizer é que a minha história, acho que não poderia finalizar sem eu ter essa passagem, sabe? Como eu falei, eu pude jogar em grandes clubes no mundo aí, contra grandes clubes, mas essa passagem pelo Avaí veio fechar com chave de ouro toda a minha história no futebol, porque é a maneira que eu fui acolhido, não só no clube, mas na cidade, como minha família se sente bem. Hoje eu posso dizer que eu sou um morador residente de Florianópolis. Então o Avaí é a continuação da história que eu comecei há muitos e muitos anos atrás, né? Então vou levar para sempre, independente do que aconteça daqui para frente. Eu não posso contar minha história sem falar do Avaí. Obrigado por cada um de vocês. O meu muito obrigado. Então, gostaria de deixar esse legado para vocês. De que vale a pena ser justo. Boa! Bom, quero dizer que sou grato pelo apoio que vocês me deram, a maneira que eu fui abraçado por vocês. Dizer que eu não fiz nada além no clube do que eu deveria fazer, né? Por isso que eu não gosto muito dessa questão do ídolo, mas fico feliz da maneira que vocês me abraçaram. Sentirei muitas saudades de todos vocês, né? De cada dia de trabalho, de cada dia de jogo. Então não tenho palavras realmente para descrever a gratidão que eu sinto por vocês, né? De alguém que veio de um outro estado, de uma outra cultura, de uma outra maneira de viver, e chega aqui, vocês me abraçaram de uma maneira ímpar, assim, ímpar. Acho que não tenho palavras realmente para descrever o que vocês fizeram por mim, né? Acho que não é qualquer torcedor que faz isso por um jogador, e vocês fizeram por mim. Então fica aqui a minha eterna gratidão, meu muito obrigado. Não vou dizer adeus, né? Mas digo aqui um até breve, e pode ter certeza que me juntarei agora à nação havaiana. Obrigado por cada um de vocês. Atletas, comissão técnica, pessoal do apoio, o meu muito obrigado.